Beleza. Vou compartilhar minha tela aqui. A hora que vocês estiverem vendo aí, você me avisa, por favor. Vendo. Já estamos vendo, Ramon. Beleza. Bom, então, só coloquei esse slide aí só para falar um pouquinho do que a gente vai conversar agora, que é essa parte de integrações. Aí, o que a gente pode fazer com tudo isso que o Bruno e que a Sara falaram sobre o Teams, como que a gente gerencia tudo isso, mas em termos de integração, o que a gente pode desenvolver em termos de integração com isso. Como que a gente pode integrar aplicações externas com o Teams e como que a gente pode fazer ações de forma externa com o Teams ou até internamente, por exemplo, criando um bot, como a Sara mostrou, e fazendo com que esse bot interaja, por exemplo, com alguma ferramenta nossa do Office 365 usando o Graph. Então tem aí meus contatos, depois esse slide também vai ser publicado, então vocês vão poder ver isso aí. Então, antes de mostrar rapidinho, antes de fazer uma demo para vocês sobre isso, eu queria só explicar o que é o Graph, para aqueles que não conhecem. Então, o Graph basicamente é uma API que a Microsoft criou, e essa API ela serve basicamente para criar um ponto único de acesso a toda a plataforma do Office 365. E daí eu vou falar um pouco do Graph agora, justamente porque ele vai ser essa porta de entrada para que a gente interaja com o Teams, interaja com outras plataformas do Office 365 num lugar único, num lugar seguro e que tenha todo esse controle que a gente precisa. Então, basicamente, a gente tem as aplicações, então a gente tem, por exemplo, os bots que a Sara mostrou, a gente pode ter aplicações que nem ficam necessariamente dentro do Teams, que podem ser aplicações externas ou ações de sistemas externos que se comunicam através do Graph com toda a parte de identificação, identidade do usuário, então a gente tem toda a parte de integração com o Azure AD e com o Office 365, então a gente sabe quem que é aquele usuário, o que esse usuário pode fazer, se o usuário ele pode criar um time, ou ele só pode postar num time, quais são os times desse usuário, quem são as pessoas próximas dele. Então, até para vocês terem ideia, aquele bot que a Sara mostrou, que é o Who, que mostra quem são as pessoas que trabalham comigo, quem são as pessoas, quem é o meu chefe. Isso tudo por trás é exatamente o uso do Graph para poder consumir essas informações. Tá? Então o Graph ele basicamente é uma camada onde a gente pode usar para que as nossas aplicações consumam dados do Office 365. Tá? Então esse é o objetivo principal do Graph. Então, quando a gente fala do Graph, a gente tem todos esses recursos que estão aí para vocês. Então, a gente tem um endpoint só. Então, vocês têm uma URL que vocês podem consumir, que é essa graph.microsoft.com, barra todos esses recursos aí. Então, quando a gente coloca o barra, versão, a gente tem uma série de chamadas que a gente pode fazer nessa API para poder consumir todos esses recursos. Por exemplo, a gente poderia colocar ali no Teams um bot que, ao eu pedir, me mostra todos os e-mails do cliente tal. Ao invés de eu ter que ir nos e-mails de cada um ou perguntar para as pessoas que estão envolvidas com aquele cliente quais foram os e-mails trocados, eu posso fazer uma integração onde o meu bot vá no Graph e solicite todos os e-mails onde o remetente ou o destinatário foi o e-mail do cliente, e ele vai trazer todos esses dados desses e-mails para mim e eu consigo listar essa informação ou fazer alguma ação com ela. Então, esse é só um exemplo daquilo que a gente pode fazer com o Graph. Então, tudo isso aqui vocês podem fazer. A gente pode, por exemplo, também fazer com que uma aplicação externa gere um post dentro do Teams. Então, quando você viu aquele exemplo que a Sara mostrou do Twitter postando alguma coisa no Teams, é exatamente um exemplo do que o Flow faz usando o Graph para poder postar dentro do Teams. Então, a gente também, da mesma forma como o Flow faz isso, a gente também pode fazer com que as nossas aplicações façam isso. A gente pode, por exemplo, ter uma ferramenta de Helpdesk que é nossa, uma aplicação Helpdesk que é nossa, e que assim que um usuário faz uma solicitação nova, uma das ações é justamente postá-la no time do TI, falando um chamado novo foi aberto no nosso sistema. Então, você não precisaria necessariamente usar um sistema de helpdesk desses que já é conhecido e usar uma tab lá, por exemplo, desses sistemas, mas você pode ter o seu próprio sistema fazendo esse tipo de comunicação. Então, a gente poderia justamente fazer essa parte de postar dentro do Teams, ver quais são as pessoas,
criar um grupo, da mesma forma como o Bruno mostrou, criando um grupo no Office 365, e depois que você cria um grupo ou cria um time no Teams, ele já gera todos aqueles recursos, ele já gera uma caixa de e-mail, ele já gera o time ali no Teams, ele já gera um SharePoint para isso. A gente também consegue criar esse grupo ou esse time programaticamente falando. Então, por exemplo, a gente também poderia ter um cadastro de projetos no nosso sistema. Então, eu tenho um sistema externo. Na hora que esse projeto é criado lá ou é aprovado lá, ele necessariamente cria um time dentro do Teams automaticamente, sem eu ter que fazer uma ação manual. Então, eu poderia fazer esse tipo de ação também, tá? É isso que a gente vai mostrar ali na hora que eu for falar da demo. Então, na hora que a gente está falando do Graph, basicamente o que a gente tem é todas as ferramentas do Office 365 num lugar só. E aí eu falo de Office 365, licenças e gerenciamento do Windows 10 e o Enterprise Mobility Security. Então, tudo isso num lugar só. Todos esses 3 tipos de usuário. Então, quem que pode usar o Graph? Uma pessoa que tem uma conta Outlook pode usar o Graph. Uma pessoa que tem uma conta de Education pode usar o Graph, que são as licenças para a escola. E também uma empresa pode usar o Graph. E a gente tem um único acesso. Então, é um único endpoint, uma única URL para fazer a chamada, uma única chave de acesso. Então, a gente trabalha com chave de acesso na hora que a gente está trabalhando no Graph. Ela tem uma documentação só e um SDK. O que isso significa na prática? Que a gente não precisa necessariamente... Imaginem que vocês têm todos aqueles produtos que eu mostrei no slide anterior. Antigamente, qual que era o ideal? O que ia acontecer? A gente ia acabar tendo que descobrir como eu conecto no Exchange para pegar os e-mails, como que eu conecto no Planner para poder pegar as tarefas que eu tenho lá no Planner, como que eu conecto no SharePoint para buscar os arquivos. Então eu teria que fazer um monte de integrações em lugares diferentes, porque são vários produtos diferentes. Com o Graph, a gente não precisa disso. A gente usa uma só plataforma, uma só API, uma só documentação para implementar todos esses recursos. Então isso faz com que seja muito mais fácil de vocês começarem a trabalhar com o Graph, tá? Antes de partir para a prática também, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como que funciona a autenticação disso. Por quê? Quando a gente está falando de uma aplicação ou de uma integração de aplicações, principalmente com o Office 365 e com o Azure, a gente tem que estar preocupado de como que funciona essa autenticação, como que essa integração vai acontecer, de forma que eu não tenha vazamento de dados, que eu não tenha usuário acessando o que ele não deveria e esse tipo de coisa. Então, como que funciona a autorização? A gente pode usar a própria autenticação da Microsoft para poder fazer isso. Então, a gente pode criar uma aplicação, eu vou mostrar para vocês como criar essa aplicação, e a gente pode falar, olha, essa aplicação que a gente está criando, ela não vai ter acesso a todos os recursos do Office 365. Ela só vai ter acesso a criar times, ou a criar uma conversa, a listar os e-mails, ou só listar as informações dos usuários, ou ver as informações dos usuários e a que grupo eles pertencem. Então você pode definir quais são essas permissões, eu vou falar um pouquinho de permissões mais para frente, e com base nessa permissão, na hora que a gente está fazendo o desenvolvimento dessa aplicação, dessa integração, a gente vai basicamente solicitar para o Graph e para a parte de autenticação da Microsoft um token. Então, basicamente, a nossa aplicação ela vai trabalhar com tokens. A gente tem 2 tipos de token. Uma é a parte de token do usuário. Então, por exemplo, se eu quero fazer alguma ação em nome do Douglas, porque o Douglas é quem está acionando aquela aplicação, eu vou pedir um token e ele vai me trazer uma informação de qual que é o token do Douglas. Então, eu vou precisar logar, ele vai pegar toda a parte de login da própria Microsoft. Se eu tiver já logado na máquina, já logado no browser, por exemplo, ele vai fazer o single sign-on, ele vai saber que é o Douglas, e ele vai pedir um token para a parte de identidade da Microsoft, e a parte de identidade da Microsoft vai retornar esse token falando, tá bom, esse aqui é o token do Douglas, ele pode fazer essas ações, então ele vai, na hora que a gente pede as permissões, ele já fala quais são as permissões que o Douglas vai poder executar, e esse token ele também tem uma data de expiração. Então, ele vai expirar daqui a algumas horas e aí ele vai ter que solicitar um novo token se ele quiser continuar trabalhando para poder garantir que essas informações elas estão certas, elas estão corretas e o usuário ainda tem permissão para aquilo. E a gente também pode pedir um token em nome da aplicação. Então, um fluxo é para eu pedir
token em nome de uma pessoa, então a minha aplicação vai postar no Teams, mas quando eu postar, eu não quero que apareça lá aplicação tal, tal, tal. Eu quero que apareça que o Douglas postou, porque foi um post do Douglas. Eu posso fazer isso solicitando um token para fazer ações em nome do Douglas, mas eu também posso fazer ações em nome da aplicação e dar permissões diferentes para isso. E daí eu só peço um token em nome da aplicação e executo ações no Graph, tá? Eu vou mostrar isso na prática, mas só para vocês entenderem que a gente trabalha basicamente com solicitação de token. E esse token é válido por um tempo e ele é válido para as permissões que a gente solicitar. Então, falando mais de permissões, a gente basicamente tem as permissões que são em nome de um usuário e as permissões em nome de uma aplicação. Em nome de usuário, ela pode ser usada nesses modelos que eu estou descrevendo aí. Então, a gente tem uma aplicação web, uma aplicação mobile, uma API, e ela vai trabalhar com a permissão de Delegated Permissions, que é essa parte de permissão delegada. Então, na hora que vocês estiverem olhando lá as aplicações, tudo que vocês olharem que falar assim, tá, essas permissões são delegadas, isso é permissão que você está dando para um usuário fazer. Ou para sua aplicação fazer em nome de um usuário e não em nome da aplicação, como se fosse uma conta de serviço. Tá? Então, basicamente, o que ela vai fazer? Aqui é um ponto importante. A aplicação ela nunca vai sobrepor aquilo que a gente já designou para aquele usuário. Então, por exemplo, se um usuário ele não tem permissão, porque ele é um usuário muito básico, ele não tem permissão de fazer determinada ação, mesmo que a sua aplicação tenha permissão daquilo e esteja solicitando, ele não vai ter essa permissão. Então, a gente não precisa se preocupar de estar dando uma permissão para a aplicação, em nome de fazer coisas em nome do usuário, e que ela não vai sobrepor aquelas permissões daquele usuário. Então, vai ser sempre o que tiver junto entre as permissões que a gente deu na aplicação e as permissões que o usuário já tem. Tá ok? Daí vai ter o link aí para vocês também conhecerem um pouquinho mais de como funciona. Então, o que acontece? O usuário consente que a aplicação pode fazer alguma coisa em nome dele, tá? E aí a gente tem o outro lado, que é a parte de serviços, que é a parte de permissão de aplicação. Basicamente, só o administrador pode dar o consentimento disso aí. O que significa esse consentimento? O administrador ele vai falar para a nossa aplicação, olha, você pode fazer coisas aqui em nome da aplicação, em nome do usuário. Então, a gente precisa de um consentimento dessa aplicação. E aí, quando a gente dá permissões para a aplicação, é como se fosse uma conta de serviço executando coisas. Legal? Então, é basicamente esses dois tipos de permissão que a gente tem na hora que a gente está conversando. E aí, na hora que vocês estiverem dando permissões para a sua aplicação, que vocês estiverem criando, vocês vão ver uma estrutura visual mais ou menos parecida com essa. É sempre o recurso, ponto, ação, e em alguns casos eu tenho escopo, mas no geral é sempre recurso e ação. O que é isso? Na hora que a gente está dando as permissões, lá vai estar escrito alguma coisa do tipo permissão de leitura em todos os usuários, ou permissão de leitura e escrita em todos os usuários, ou permissão de leitura e escrita em grupos. E daí, por trás, na verdade, o padrão de permissões é esse aqui. Ele teria, por exemplo, users.read. O que essa permissão está dando acesso para a nossa aplicação? A consumir as informações somente de leitura dos usuários no Graph. Tá? Então, só para vocês entenderem como que funciona a organização de permissões na hora que você está dando para a aplicação. Tá ok? Então, é assim que funciona. Antes de eu deixar esse comece agora mesmo, que esse aqui eu vou deixar depois para vocês, eu vou fazer uma demo aqui rapidinho. Então, o que acontece? Acessando o nosso portal .azure.com, a gente tem uma parte aqui no menu esquerdo, que é esse App Registrations. O que é isso aqui? Ele basicamente vai registrar uma aplicação no nosso Azure para poder fazer algumas coisas. E a gente pode fazer a integração com o nosso Graph por aqui. Tá? Antes de criar o App Registrations, eu quero mostrar para vocês o Graph Explorer, que basicamente é um site, vocês podem procurar por Graph Explorer na internet. Ele vai mandar vocês para esse site aqui, que é no developers.microsoft.com/graph, também é um link. Esse site é como vocês podem começar a trabalhar com o Graph, fazendo testes sem necessariamente fazer código nenhum. Então, eu acabei de logar aqui, então ele vai fazer coisas na minha organização e eu consigo testar todos os endpoints, por exemplo. Então, se eu buscar, por exemplo, o endpoint /me,
que é para listar as minhas informações pessoais. Ele vai trazer o resultado aqui das minhas informações pessoais, então meu nome, qual que é o meu cargo, se eu tiver preenchido, qual que é o meu telefone, o meu e-mail, qual que é a minha língua preferida, e esse tipo de informação, tá? Então, o que acontece? Aqui no Graph Explorer, vocês conseguem ter uma visão geral de tudo que vocês podem fazer no Graph. Então, vocês conseguem testar, por exemplo, eu quero saber tudo o que eu posso fazer com relação a usuários, eu quero saber, por exemplo, coisas que eu posso fazer com a Note, coisas que eu posso fazer com o Microsoft Teams, tanto a versão final quanto a versão beta. E daí, na hora que eu vejo aqui no menu esquerdo, eu consigo ver todas as informações. Então, por exemplo, eu consigo testar quais os times que eu sou membro. E ele vai trazer aqui. O que vai acontecer? Na hora que eu estou tentando testar essa aplicação aqui, se você estiver testando com o seu usuário logado, ele vai falar justamente a questão das permissões que eu falei para vocês. Tá? Então eu já vou mostrar essa parte de permissões para vocês, mas só para vocês entenderem que vocês conseguem testar tudo isso aqui no Graph Explorer sem necessariamente fazer código nenhum. Aqui a gente não está desenvolvendo nenhum código, a gente não está ainda escolhendo se a gente vai usar C#, se vai usar Node, se vai usar, o que vocês vão usar. Então a gente só pode, aqui a gente pode só testar tudo e depois que aqui tiver certo, estiver funcionando da forma como a gente quiser, a gente implementa esse código. Tá? Então eu recomendo vocês entrarem nesse site. Então eu vou mostrar só a questão das permissões para vocês antes, para a gente poder fazer alguns testes. Então eu posso vir nessa parte de modificar permissões aqui. E daí o que acontece? Ele vai listar todas as permissões que eu estou tendo, justamente naquela estrutura que eu falei para vocês. Então, primeiro, recurso, depois, qual o tipo de permissão e se tem algum escopo ou não. Então, por exemplo, a gente poderia fazer um exemplo aqui que seria esse cara aqui. Esse cara aqui são as permissões relacionadas à leitura de e-mail, leitura ou até envio. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo que o recurso é a parte de e-mail, que é o Exchange. Eu posso ler e escrever e-mails ou coisas relacionadas ao Exchange. Eu posso mandar um e-mail em nome de um usuário ou em nome da aplicação. Então, vocês podem selecionar quais são as configurações ou quais são as permissões que você vai ter na sua aplicação, tá? E aí você pode selecionar todas ou somente algumas aqui para poder testar e fazer todos os testes que você precisa. Tudo que vocês olharem como consented é que você já tem a permissão para fazer isso. Tá ok? E aí o que você pode ver nesse link de permissions aqui é justamente a referência de permissões, a documentação falando de como funcionam essas permissões que eu falei para vocês, o que são as permissões delegadas, o que são as permissões de aplicação, e aí aqui tem toda uma configuração, tem todas as informações relacionadas a isso, tá? Então essa documentação também do Docs é bem fácil, é bem tranquila de vocês consumirem para vocês entenderem como que vai funcionar a anatomia da aplicação de vocês, inclusive como registrar uma aplicação e por aí vai. Tá? Então, isso aqui são todas as permissões que você pode dar na hora de fazer algum teste. Legal? Então, basicamente, o que acontece? Como eu falei para vocês, o Graph é um endpoint. Então, todo que vocês forem clicando aqui, ele vai mostrando para você qual que é o endpoint para essa chamada. Eu quero ver a foto, por exemplo, eu posso pegar o meu endpoint aqui. Eu quero, relacionado ao Teams, a gente também tem. Quais são os times que eu faço parte. Então aqui ele basicamente me listou todos os times que o meu usuário faz parte, tá vendo? Se eu passar um e-mail aqui, por exemplo, Megambi, aqui, eu posso pôr, por exemplo, rodar, e aí eu não tenho permissão para esse cara, ou ela, faltou Megambi. E aí eu poderia ver, por exemplo, as permissões, se eu tiver permissão, eu poderia ver os grupos que esse usuário tem, se ele tiver algum grupo relacionado a ele, e se não tiver, ele também vai me falar o que acontece, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Mas basicamente, aqui no Graph Explorer, vocês podem testar tudo isso. A gente pode testar tudo isso, ver todas as aplicações que tem no meu time, todas as tabs que já foram criadas no meu canal. Então vocês podem gerenciar o Teams na sua aplicação, e podem, não só o Teams, mas outras aplicações, mas você pode interagir com ele de forma programática, de forma a integrar uma aplicação sua com ele. Tá ok? Posso criar um canal, e aí por aí vai.
tá? Só uma dica importante, na hora que a gente está criando um time lá no Teams, vocês não vão ver se criar um time aqui. Por quê? Porque, na verdade, quando você cria um time no Teams, você está criando um grupo no Office 365. E ele vai providenciar tudo isso e vai adicionar isso dentro do Teams também. Então, basicamente, quando vocês forem trabalhar com essa parte de criar um time, vocês vão criar, na verdade, um grupo no Office 365. E aí, depois de criar um grupo, ele automaticamente vai ficar disponível para ser usado lá no Teams. Então, a gente tem a parte de grupos aqui. E aí eu posso criar um grupo novo, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então eu recomendo vocês acessarem o Graph, o Microsoft Graph aqui, o Graph Explorer. Aqui também tem a parte do Docs relacionada ao Graph. Então tudo que é relacionado a como que eu posso usar, quais são os tipos de recursos que eu posso acessar no Graph, todos os endpoints. Então, se vocês forem olhando aqui no canto esquerdo, ele vai falar quais são os acessos e quais são os endpoints para, por exemplo, mexer com os usuários, quais tipo de permissão ele vai pedir para mexer com os usuários, o que a gente pode fazer com o usuário? A gente pode criar um usuário? Podemos. A gente tem as permissões que você vai ter que ter para poder criar um usuário, qual é a requisição que você tem que fazer, quais são as informações que você tem que passar. Então, por exemplo, você poderia fazer algum fluxo onde, quando o RH aprovou a contratação de uma nova pessoa e a gente tem essas informações lá no SharePoint ou lá num banco de dados, a gente mandar criar esse usuário e já adicionar ele no time que ele faz parte, sem a TI ter que ir lá na mão no Office 365 e criar esse usuário lá. E a gente poderia fazer isso tudo automaticamente, de forma bem genérica. Tá ok? Então, o Graph ele é muito poderoso e eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nele. Claro que aqui a gente está fazendo rapidinho, então não vai dar para aprofundar tanto, mas só para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer no geral com ele. Beleza? Então, voltando aqui no portal.azure.com, a gente pode registrar uma aplicação. Vou mostrar uma aplicação já registrada, só para vocês poderem ver, que é essa da noite com Teams. Quando eu registro uma aplicação, qual que é uma das informações importantes que a gente precisa guardar? É justamente esse ID aqui, que é o ID da minha aplicação. A gente vai usar esse ID justamente para poder solicitar os tokens, para eu saber que aquela aplicação tem determinadas permissões e que eu posso solicitar um token em nome dessa aplicação, tá? Então a gente precisa desse ID. E daí, se eu vou nas partes de configurações dessa minha aplicação, eu tenho um requisito importante aqui. Aliás, dois que eu vou mostrar para vocês. Essa parte de permissões requeridas para minha aplicação e a parte de chaves. Por quê? Basicamente, na hora que a gente vai solicitar um token, a gente precisa do ID e da chave que vai ser registrada aqui. Então, essas informações são informações que a gente só vai ter a nível de aplicação, a gente não vai ficar passando essa chave para ninguém, e aí você consegue requisitar um token. E no Required Permission são todas as permissões que essa minha aplicação pode fazer naquele determinado ambiente. Legal? Então, na hora que eu clico em permissões requeridas, eu já tenho algumas permissões aqui, mas eu posso clicar em adicionar, por exemplo, e ele vai me mostrar todas as APIs. Então, eu estou falando do Graph, mas a gente não precisa mexer só com o Graph, tá? Existem APIs para Dynamics, APIs para Power BI, por exemplo, para o Intune, que não estão necessariamente lá no Graph, e a gente também poderia fazer, mas o foco hoje é a gente falar sobre o Graph. Então, eu já tenho o Graph adicionado, por isso que ele está desabilitado ali para mim. Eu vou clicar na API. E aí ele vai me trazer uma lista de tudo que eu posso fazer, ou tudo que eu posso solicitar de permissões na hora que eu estou trabalhando com o Graph. Sejam permissões de aplicação, como eu falei, então permissões relacionadas a o que a aplicação pode fazer, quanto permissões delegadas, que é o que eu posso fazer em nome do usuário. E eu tenho todas essas caixinhas que eu posso marcar, que na verdade são só nomes mais bonitos para aquelas permissões com a estrutura que eu mostrei para vocês. Então, se eu passo o mouse aqui, por exemplo, ele mostra para mim qual que é a permissão oficial por trás, que é esse ler e escrever todos os grupos. No final das contas é o group.readwrite.all. Então, aquela estrutura de permissões ela continua valendo do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, mas ele colocou um nome bonitinho aqui. Então, o que essa minha aplicação está pedindo? O que eu estou pedindo aqui para a minha aplicação? Que eu possa fazer em nome da aplicação
a leitura e escrita de todos os grupos, ou seja, eu posso, em nome da minha aplicação, solicitar um token que vai criar um time novo ou que vai criar um grupo do Office 365 novo, ou ler todos os grupos do Office 365 que existem, ou ler todos os times que estão disponíveis. E eu também estou pedindo leitura e escrita em todos os perfis de todos os usuários. Então eu posso, por exemplo, ler todos os usuários que estão no meu tenant e falar, beleza, agora eu quero adicionar essas pessoas aqui em determinado grupo, porque eu tenho essas duas permissões, tá? Então aqui vocês podem selecionar mais outras permissões depois, mas isso aqui vai de acordo com o cenário de vocês, tá? Só para vocês entenderem o que vai acontecer na hora que a gente solicitar um token. Ah, tá bom, mas aqui eu tenho uma permissão, por exemplo, de ler os contatos. Essa permissão ela não está designada. Se eu tentar chamar um método do Graph que pede os contatos, ele não vai deixar, porque a gente não está pedindo essa permissão. Então, o token que está sendo gerado, ele vai ser gerado somente para essas duas permissões aqui. E como eu não estou dando nenhuma permissão delegada, eu não posso fazer nada em nome de nenhum usuário aqui na aplicação. A aplicação ela não vai deixar eu fazer isso. Então, na hora que vocês criam essa aplicação, que vocês registram essa aplicação, vocês designam quais são as permissões que essa aplicação vai poder fazer, o que ela vai poder fazer, se vai ser em nome da aplicação, se vai ser em nome do usuário. E aí, depois disso, a gente solicita o token e executa. E se a gente não der as permissões, ela simplesmente não vai poder fazer. Legal? Então, depois que vocês deram a permissão, a gente vai gerar uma chave. Eu já tenho uma chave gerada, mas vocês podem ter quantas chaves vocês quiserem aqui. E vocês podem selecionar quanto tempo essa chave vai durar, se 1 ano, 2 anos ou nunca. E aí, na hora que você salva, ele vai gerar uma chave nova. E essa é a chave que você vai usar na hora de solicitar um token. Legal? Então, com isso, a gente tem uma aplicação aqui. Tem um ponto que eu gostaria de também comentar, é que a gente está registrando uma aplicação que vai rodar nesse tenant. E se você quiser fazer, por exemplo, um produto que vai consumir o tenant da pessoa, vai consumir o tenant do nosso cliente, e vai executar ações no graph do nosso cliente e postar no nosso time, por exemplo. Um exemplo clássico desse. A gente poderia, por exemplo, criar uma aplicação que fica monitorando alguns recursos do Office 365 do nosso cliente, e se alguma coisa diferente acontecer, ou se alguma ação acontecer, a gente posta no nosso Teams que alguma coisa aconteceu nesse cliente. Então, a gente poderia registrar essa aplicação, solicitar as permissões para acessar o ambiente do cliente, o cliente vai autorizar, e aí a gente consegue consumir as informações de lá com essa mesma aplicação e postar no nosso Teams, por exemplo. Então, para fazer isso, eu tenho que vir aqui nas propriedades e existe uma opção aqui chamada Multitenant, que por padrão vem como não. Mas se eu marcar como sim, quer dizer que essa aplicação ela pode consumir dados de outros tenants, ou pode solicitar permissões para acessar outros tenants. Legal? Então, basicamente, o que eu preciso agora? Do meu ID e da minha chave, e aí com essas duas informações a gente já consegue solicitar um token. Para mostrar para vocês como que a gente consegue fazer isso sem muito código, na verdade sem código nenhum, eu vou abrir o Postman, que para aqueles que não conhecem é uma ferramenta que serve para você fazer requisições ou para você testar requisições. E aí o que acontece? A parte de autenticação e solicitação de token nada mais é, como é uma API, nada mais é como uma API de uma requisição REST. Então é uma requisição POST ou GET para poder fazer solicitações no Graph e também para poder fazer a parte de autenticação. Então a anatomia de uma requisição POST para solicitação de um token é essa aqui. A gente tem, basicamente, o login.microsoftonline.com. Essa é a URL padrão para autenticação. Depois a gente tem qual que é o tenant que a gente está pedindo essas permissões, qual que é o tenant que a gente está tentando logar essa nossa aplicação, e depois o /auth2/token. Então essa é a anatomia. Basicamente aqui é padrão essas duas informações. E aí o que você tem aqui no meio é justamente o tenant que você está querendo consumir essa informação. E aí você pode, por exemplo, fazer essa solicitação de token para vários tenants diferentes solicitando o mesmo tipo de token, tá?
Depois disso, a gente configurou aqui, aí é o que eu estou mostrando aqui embaixo, são os parâmetros dessa minha requisição post. Então, como vocês viram, é uma requisição post. Ah, se eu quiser fazer isso via comando, posso fazer? Claro, pode. Você pode fazer o mesmo comando via PowerShell, por exemplo, via C Sharp, via JavaScript, via Node. Vocês escolhem a tecnologia que vocês vão usar para fazer a requisição. Vocês só precisam fazer uma solicitação REST, tá? E aí, o que ele pede? Tem um parâmetro client ID, que basicamente é o ID da nossa aplicação, é aquele ID que eu mostrei para vocês lá no portal.edge.com. O client secret, que é o segredo que a gente gerou, aquela chave que a gente gerou. Qual que é o recurso que a gente está pedindo acesso? Nesse caso, a gente está pedindo acesso ao graph. E esse grant type é o client credentials, porque nesse caso aqui, a gente está pedindo um token de aplicação, tá? Se vocês estivessem solicitando um token para o usuário, para cada usuário, para eu fazer uma ação em nome do usuário, vai ser um pouquinho diferente, tá? Só isso que muda esse modelo de autenticação. Mas nesse caso aqui, a gente está pedindo autenticação em nome da aplicação. Então, com esses dados aqui, com essa requisição montada, eu posso mandar um send aqui no Postman, e aí ele vai me trazer uma estrutura pronta funcionando certinho. E o que é essa informação aqui? Então, o token, a anatomia das respostas que a gente tem do graph, elas são todas em JSON. Então, a estrutura é muito simples de vocês entenderem, ela é padrão para as aplicações web que a gente tem hoje. E aí, basicamente, ela traz aquelas informações que eu falei para vocês. Quando que vai expirar esse token? Qual é o recurso que a gente está pedindo? E ele retorna um token, que é uma string gigantesca aqui, que é basicamente, esse token é um JWT, é um JSON token. Esse token contém todas as informações de qual usuário que é, quais os recursos que ele pode acessar e esse tipo de informação. Então ficou bem legal esse formato, porque ele ficou muito fácil de entender. Você pode pegar esse JSON aqui e agora eu já tenho um token pronto para poder fazer requisições. Então, por exemplo, eu posso pegar uma requisição aqui, a gente pode ir lá no nosso Graph, por exemplo, lá no Graph Explorer, que está aqui em cima. Cadê o Graph Explorer? A gente pode pegar uma requisição de exemplo aqui, que pode ser essa /me. Posso copiar esse link aqui. Posso vir aqui no Postman, colocar esse /me. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse token que foi gerado aqui. Isso eu estou fazendo no Postman, vocês podem fazer da mesma forma em outra ferramenta, se vocês quiserem fazer para poder testar, tá? E aí eu posso fazer a solicitação. E nesse caso aqui ele não achou por quê? Eu não pedi permissões de leitura do usuário, eu só pedi as permissões de leitura de perfis no geral e para leitura e escrita de grupos. Então, só para mostrar para vocês que quando a gente faz uma solicitação que ele não tem acesso, ele simplesmente não vai deixar, porque aquele meu token ele não permite que eu faça aquilo. Como que você sabe o que você pode fazer ou não com aquele token que você está gerando? Vai na documentação do Graph e vocês podem ver, por exemplo, que para eu criar um usuário, eu preciso dessas permissões se eu for fazer a aplicação. Ou dessas permissões se eu for fazer em nome do usuário. E, inclusive, se esse token ele serve para fazer em nome da aplicação. Porque, por exemplo, as informações que eu estou pedindo agora são as informações, o /me. O /me, na verdade, é um recurso que vai mostrar as informações do usuário atual. E eu estou, na verdade, fazendo uma solicitação em nome da aplicação. Essa aplicação tem um usuário atual? Ela não tem, porque ela não é uma conta de serviço. Ela só faz o mesmo processo como se fosse uma conta de serviço. Mas eu posso, por exemplo, ler os grupos. Então, se eu, por exemplo, vier aqui e olhar as partes do graph que são relacionadas a grupos, então eu posso vir aqui, por exemplo, e ver todos os grupos da minha organização, que é esse /groups. A gente pode verificar se esse meu token vai ser válido para isso, para listar esses grupos. E ele é. Então, na hora que eu fiz a solicitação, aqui embaixo ele já me trouxe todos os resultados, que na verdade também é um JSON. Então, eu consigo ver que existe um grupo lá chamado Marketing Campaigns. Eu consigo ver, por exemplo, que tem um outro grupo chamado... vamos ver um outro aqui. Que mais? Esse Quadcorper Enthusiasts.
Então, esses são grupos ou são times que existem na minha organização, que estão disponíveis lá no Teams, inclusive, e eu consigo saber todas as informações desses grupos. Então, eu consigo, por exemplo, falar, tá bom, vamos então adicionar o Douglas nesse grupo, porque daí agora eu já sei que esse grupo existe, e eu quero adicionar alguém nesse grupo. Então, basicamente, a gente gerou um token e aí fez uma solicitação, e isso funcionou perfeitinho. Então aqui a gente já tem todas as informações de todos os grupos, tá vendo? E é bem padronizado, então se vocês tiverem que fazer uma integração, fica bem simples de vocês trabalharem. E daí o que acontece? Eu quero criar um time, por exemplo, via código. Como que eu faço isso? A gente basicamente teria que ver lá na documentação como que eu crio um grupo. Então se eu procurar nessa parte de grupos ou de times, vocês também podem pesquisar na hora que vocês estiverem procurando por recurso de API do Teams. Você pode pesquisar, por exemplo, por Graph, Teams API. E ele vai dar para você todos os recursos que são relacionados do Graph ao Teams, tá? Então aqui ele tem todos essa documentação falando de como que você cria um time, como que você cria um canal, como que você cria uma aplicação numa aba, como que você manda mensagens e por aí vai, tá? Então aqui, por exemplo, na parte de times, eu consigo ver, por exemplo, como criar um time, ou como pegar as informações desse time, como atualizar, como deletar, como arquivar um time ou desarquivar um time. E, inclusive, quais são as permissões. Então, essa foi a permissão que eu pedi lá. Então, eu tenho permissão para criar um time, tá? E aí, o que ele fala para mim? Ele vai falar que você vai criar um time dentro da parte de grupos. Então, se eu for na parte de grupos aqui, ele também vai me mostrar quais são os parâmetros para eu criar um grupo, que é basicamente uma requisição POST. Eu estou passando rapidinho, mas depois vocês podem fazer esse teste com mais calma, tá? Basicamente, o que acontece? A gente tem que fazer uma requisição POST, e ele já fala para mim qual que é a URL. Então, eu já tenho a URL aqui. Então, eu já tenho um POST aqui, /groups. E aí, ele vai me pedir algumas informações. O que são essas informações? Aqui tem toda a documentação, mas basicamente ele pede qual que vai ser o nome desse grupo, se ele vai ter e-mail ou não. Então, lembra quando o Bruno falou sobre a questão de quando você cria um grupo no Office 365, ele já criar um e-mail, ele já criar o SharePoint, ele já criar todos os recursos para você por padrão, a gente pode selecionar se ele vai criar um e-mail ou não para esse time, qual que vai ser o nickname desse grupo, se ele vai ter toda a gestão de segurança, a criação de um grupo de segurança para esse cara ou não, quem são os donos desse grupo no Office 365 e quem são os membros. Então, a gente também pode adicionar pessoas para ser donas, para gerenciar esse time, e membros comuns que só vão interagir lá dentro, tá? E, basicamente, essas informações a gente vai passar também num JSON. Então, a gente tem uma estrutura aqui, a gente vai fazer um post mandando essas informações. Eu já tenho esse código aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar para a gente criar um grupo novo aqui. A gente vai criar um grupo chamado De Noite com MS Teams. E aí eu vou falar para eles, eu vou falar aqui, o nickname aqui a gente vai colocar De Noite tudo junto, com MS Teams. Eu falo qual que é o display name dele. Então, na hora que eu estiver criando, ele vai criar, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ele vai criar um time com esse nome interno. O SharePoint ele vai ser criado com essa URL, então vai ser /sites, isso aqui que a gente colocar aqui. O display name vai ser a informação que vai aparecer para o nosso usuário final, qual que é o tipo dele, se tem grupo de permissão de segurança habilitado, se tem e-mail ou não. Então a gente passa todos os parâmetros. E daí, basicamente, o que a gente tem é que passar o mesmo token que a gente solicitou. Então eu vou copiar esse token aqui de novo. Vou passar esse token aqui para a gente fazer a criação desse nosso grupo, tá? Então, antes de criar, eu vou só abrir lá no portal do Office 365 para procurar para ver se existe esse grupo lá. Então, ele não existe. Então, a gente vai mandar criar agora. Ele já criou, ele traz todas as informações relacionadas a isso, tá? Então, ele vai trazer o resultado, ele basicamente é a mesma informação, quando que foi criado, então a gente tem a data que foi criado. A gente tem todas as informações que foram criadas, então o e-mail que foi criado foi o denoite com msteams, @ e o nosso tenant, ele já criou na estrutura que a gente quer, qual que é o nickname. E aí o que acontece? Se eu vier aqui e mandar pesquisar de novo, o que acontece? Esse meu grupo do Office 365 ele já existe aqui. Então se eu entrar aqui, eu consigo ver as mesmas configurações que o Bruno mostrou para vocês.
Na hora que eu estou criando esse grupo, eu já vejo que ele é público, eu vejo quais são as informações, qual que é o e-mail dele, mas eu vejo que não tem nenhum dono, nenhum membro. Então, se eu tentar adicionar ele lá no nosso Teams, ele não vai aparecer porque eu não sou dono, eu não tenho permissão para isso. Então, o que acontece? Na hora que a gente está mexendo aqui na parte do Graph, a gente também tem um endpoint para adicionar membros. Então, adicionar pessoas lá dentro do meu time. Então, eu também tenho uma outra informação aqui, um post aqui. E aí, o que acontece? Esse meu post ele vai me pedir qual que é o ID do grupo. Então, se eu olhar no código aqui, ele vai pedir qual que é o ID desse grupo. Então, é /groups, o ID desse grupo, /members, esse ref. E daí, o que ele vai pedir? Qual que é o ID dessa minha pessoa? Ou eu posso adicionar um grupo, ou eu posso adicionar uma pessoa direta, tá? Então, o que acontece? Essa é a anatomia para eu poder adicionar uma pessoa nova no meu grupo. Então, ele vai ser o /groups, o ID do meu grupo que eu quero adicionar. Então, aqui eu vou copiar aquele ID que foi gerado para esse de noite com MS Teams, /owners, /ref. E daí eu passo como padrão ou como parâmetro o ID desse usuário. E aonde que ele vai conseguir esse ID desse usuário? Fazendo também uma requisição. Ele vai fazer isso automaticamente no código para a gente. Então, aqui eu estou passando /users, o e-mail do usuário que eu quero. E ele automaticamente vai buscar essas informações desse usuário e vai adicionar no meu grupo. Então, na hora que vocês estiverem criando, basicamente o que eu vou fazer aqui é pegar qual que é o ID do grupo que foi criado. Então, eu acabei de criar o grupo, ele já me gerou um ID. Eu posso pegar esse mesmo ID, colar aqui, vou mandar rodar. Tem que copiar o token que eu acabei de gerar. Estava com o token antigo. Opa. Então, vocês viram que tem essa questão do token expirar. Nesse caso, o token não expirou, é só porque eu já tinha um outro token antigo ali. E daí ele criou. Nesse caso aqui, ele só retorna um 204, que é sucesso, mas sem conteúdo. E aí, o que acontece? Se eu vier aqui agora no meu grupo e mandar abrir as informações dele, ele vai ter um owner aqui, em breve, que é para poder justamente as informações desse usuário. Então, só vou esperar aqui para ver se ele vai abrir certinho. Nessa parte, que quando vocês estão criando essa parte de usuários também, se eu tentar criar de novo, ele já fala que já existe, então o cara já existe aqui dentro. Uma informação importante é que na hora que você está criando essa parte de grupos, ele vai ter um tempo de provisionamento, tá? Então, sempre que você manda criar o grupo, ele vai criar toda a estrutura e vai demorar algum tempinho para poder ficar pronto, mas é coisa de segundos ou minutos no máximo, mas ele vai criar. E aí, quando eu mandei adicionar um owner, ele já adicionou o Douglas como um owner aqui da minha aplicação, tá vendo? Eu fiz isso tudo via código, via chamadas. Você poderia fazer uma aplicação que faz isso no fim das contas. E aí a gente poderia fazer essa criação do grupo, já cria o usuário, já põe um usuário dentro do time, e aí você criou o seu time pronto do seu projeto novo que você acabou de fechar para um cliente. Então você poderia fazer isso tudo programaticamente falando, tá? Então, com essa informação aqui, a gente já tem a pessoa no grupo, já tem o grupo criado, eu posso vir no Teams, vir aqui nessa parte de times. Esse grupo ainda não aparece para mim porque eu não adicionei ele ainda. Posso mandar criar um time aqui, e eu vou mandar criar com base num grupo do Office 365. E aí esse grupo já vai aparecer para mim. Então eu consigo selecionar esse time e adicionar esse time no meu Teams. Então a gente poderia fazer, inclusive, ele adicionar esse time aqui via programação também, via chamada no Graph. Então, só para mostrar para vocês que a gente pode criar toda essa automatização desse recurso usando o Graph, não só para essa parte do Teams, mas para outras plataformas, como eu mostrei. A gente poderia integrar o SharePoint, integrar o Planner, integrar requisições de e-mails, contatos das pessoas, calendários dos grupos, calendários das pessoas, e deixar isso tudo de forma integrada. Então, só para vocês entenderem como a gente poderia, por exemplo, acabei de criar um novo projeto, porque um projeto foi aprovado para um cliente, ele já gera o time aqui no Teams, adiciona as pessoas, cria as abas, cria as aplicações, já manda e-mail para as pessoas falando que o time delas está pronto e elas já começam a trabalhar com tudo isso que o Bruno e a Sara já falaram antes nas duas primeiras sessões. Legal? Então, eu sei que foi rápido, gente, mas só para vocês entenderem o overview e começar a trabalhar. Então, como que você começa
a trabalhar com o Graph. Então, vai lá para o Graph Explorer. Então, o Graph Explorer fica nesse site que eu falei para vocês, developer.microsoft.com/graph. Esse link aqui é um community call para vocês acessarem. Ele tem reuniões mensais falando sobre as novidades do Graph, como que vocês trabalham. Esse link aqui de baixo, ele mostra como que vocês podem começar com o Graph, como que vocês criam a sua primeira aplicação, como que vocês se registram, como que vocês pedem as permissões, como que vocês fazem uma requisição. Então, tudo isso que eu fiz aqui rapidinho, lá mostra a documentação, passo a passo de como vocês podem fazer isso. E vocês podem entrar também para o Office 365 Developer Program, que é basicamente um programa que te dá, por um ano, licenças do Office 365 para você usar de demonstração, para você brincar. Se eu não me engano, é a licença E3 que você consegue lá. E você consegue pegar um ambiente desse e fazer todos esses testes que a gente está falando aqui. E tem esse Global Office 365 Developer Bootcamp que a Microsoft tem feito esse ano, tem bastante conteúdo sobre isso também, vocês podem procurar, ano que vem vai ter mais disso aí. Então, só para vocês poderem começar, a partir daqui, onde que eu começo, acessem esses links, procurem por Graph Explorer, procurem por Microsoft Graph no docs.microsoft.com e vocês vão ter acesso a tudo isso aqui, testando ali. Vocês viram, eu não fiz código, mas ainda assim eu criei uma aplicação e automatizei um recurso sem muito esforço. Claro, tem uns passinhos aqui e ali, mas são passos simples que se vocês seguirem, vocês conseguem criar a primeira aplicação de vocês e depois é só traduzir isso em código, escolhendo a melhor tecnologia, escolhendo qual tecnologia que vocês querem trabalhar. Beleza? Eu não sei se tem dúvidas, colocações. Vou abrir aí para se vocês tiverem alguma pergunta, mas o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Excelente, Douglas. Foi sucesso. Inclusive, você tirou algumas dúvidas que até eu tinha sobre o registro de aplicações. Valeu mesmo. Eu não sei se o pessoal tem dúvidas, mas eu vou colocar aqui o último slide. Na verdade, é só para agradecer mesmo a presença de todo mundo e dar um recadinho. Nós vamos disponibilizar a apresentação e disponibilizaremos também a gravação dessa sessão no YouTube do Bruno Lopes. Então, se você ainda não se inscreveu no canal dele, é o momento. O Bruno pode postar aí no chat o link, mas eu acho que é até melhor o Bruno postar o blog dele, porque ele vai consolidar todas as informações que vocês viram nesse webcast no blog dele, e um belíssimo post com todos os detalhes, né, Bruno? Isso mesmo, galera. Já tá aí o link, www.blogdolopes.com. Vou fazer um post, vou tentar fazer isso hoje mesmo para amanhã cedinho, quando vocês estiverem chegando aí, já terem o post pronto para vocês. No site tem o Feeds também, então assinem o Feeds lá, que na hora que chegar o post pronto, vocês já vão receber uma mensagem avisando que ele tá liberado para vocês, beleza? Muito obrigado, Romão, Sarinha, foi top estar com vocês aí, um orgulho para mim estar palestrando junto com dois feras aí, igual vocês. Obrigada a vocês. Igualmente, galera. Boa noite, pessoal. Obrigadão pela presença e até o próximo. Fiquem ligados. Feliz 2019 para todo mundo. Feliz Natal e a gente se vê o ano que vem. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, moçada. Um abraço. Um abraço. Até mais.